Um acervo fotográfico histórico encontrado num leilão revelou um Rio de Janeiro do início do século XX. O material transformado em livro ajudou na descoberta de um fotógrafo pouco conhecido. Se tem uma coisa que carioca gosta, é de uma boa roda de amigos para conversar. E entre os assuntos, falar das belezas do Rio. O meu pai, quando chegou aqui, em 1929, ele tinha 19 anos. Então ele falou que o navio chegou assim, entrando na barra às 5 horas da manhã, e todo mundo veio ver aquele colar de luzes da Bahia, e os morros, eles ficaram assim admirados. Nem um dia de chuva consegue tirar os encantos dessa privilegiada geografia. Claro que a paisagem do Rio de Janeiro ajuda. Se você tem talento e você tem técnica e você inventa ângulos novos e você sabe dominar, por exemplo, a foto da capa, você vê que é um dia nublado, como hoje. Foi para homenagear a cidade e o fotógrafo francês André Charles Armeila que o escritor e historiador Pedro Corrêa do Lago lançou um livro com 180 fotos do Rio Antigo. Registros de uma década, entre os anos de 1903 e 1913. Na verdade, nós aqui recuperamos uma pessoa que salvou uma parte da memória do Rio de Janeiro e a respeito do qual a gente não sabia nada. Um rio que o seu Israel, de 75 anos, nascido e criado no bairro da Lapa, guarda na memória. Tinha ali os bondes, tinha o Larguinho da Lapa, né? Tudo isso foi demolido, isso era um local mais agradável. Seu Israel, qual era o lugar que você gostava de namorar aqui no Rio? Sem dúvida, não era nem eu, era todo mundo, era Barra da Tijuca, São Conrado, né? E lá não tinha nada, não havia prédios. As testemunhas, né? Lembranças diferentes que a Flávia, de 30 anos, vai guardar daqui pra frente. Eu não consigo imaginar, pra gente que é mais novo, né? É difícil ter essa imaginação de uma época onde não existiam-se prédios, não existiam-se carros. As fotos fazem parte de um trabalho de pesquisa e investigação ao longo de anos, até Pedro Lago conseguir descobrir que todas as imagens tinham sido feitas pela mesma pessoa. Pedro conheceu o acervo do fotógrafo durante um leilão. Esse talvez tenha sido o barulho que André Charles Armeila mais tenha ouvido ao longo da vida. Claro que com uma máquina fotográfica bem diferente dessa. Afinal, são registros do início do século XX. Armeila era um homem com uma história de vida pouco conhecida. Não se tem conhecimento de fotos dele, nem se sabe por que saiu da França e veio morar no Brasil. O único registro que existe é de que o fotógrafo morreu aqui no Rio por volta de 60 anos e foi enterrado como indigente. E se ele não teve a obra reconhecida em vida, está agora sendo homenageado pelo talento de quem tinha um olhar diferenciado para as paisagens cariocas. Numa época em que um clique era um clique, bem diferente do que o que a gente faz hoje com o celular. Todo esse movimento da água, a maneira com que ele trata os morros, as pedras, as nuvens, a luz, é extraordinário, entendeu? Quer dizer, e eu acho que nisso ele tem uma grande originalidade e merecia ter sua obra recuperada. Para os três cariocas, o livro representa o orgulho da cidade e a esperança de que é possível continuar acreditando numa cidade maravilhosa.